ter amor, eu quero ter compaixão pelas almas perdidas, eu quero alcançar o máximo de pessoas. E qual é o quinto motivo para evangelizarmos? É um desejo de repartir, um desejo de compartilhar com outras pessoas. Somos mendigos, pecadores, perdidos, que encontraram um rei que oferece o pão da vida, a salvação, a vida eterna, o alimento celestial. E esses mendigos, esses pecadores arrependidos, conduzem outros pecadores e repartem essa comida que está disponível, estendendo os seus braços da fé, recebendo de Deus a comida celestial, a salvação, a vida eterna que Jesus tem para nós. Então esse desejo de repartir é tremendo, esse desejo de conduzir também outros pecadores que vão se arrepender aos pés de Jesus e se alimentar as suas almas desse Salvador, dessa vida abundante que Jesus tem para nós. Esse desejo de repartir é outro motivo para evangelizar. O amor de Cristo em nosso coração leva-nos a querermos repartir o que temos de bom para outras pessoas, e o que temos de bom é Jesus, é o Evangelho. Não podemos permitir que mais pessoas continuem em caminhos tenebrosos, caminhos escabrosos, que antes também nós trilhávamos. Nós fomos tirados do império das trevas e conduzidos pelo Espírito Santo ao reino da sua luz. Devemos trazer também essas pessoas para a luz. O pré-requisito do evangelismo é a exigência na nossa própria vida, nós que estamos evangelizando, do arrependimento e da fé. Nós vemos isso claramente em Atos 2:38, em Atos 3:19, em Atos 10:43, em Atos 13:38, que o pré-requisito do evangelismo é a exigência na vida de quem evangeliza, de arrependimento e de fé, de confiança, de ousadia no Senhor. E é necessário uma disposição. Será que você está disposto a ser usado por Deus, a ser um canal de bênção? Essa decisão de abandonar a velha maneira egoística de viver e igualmente também colocar a sua confiança, a sua fé em Jesus, o Deus que salva, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Tal mudança de rumo, demonstrada inicialmente através do batismo, ou seja, da aliança com a sua igreja local, que nas palavras de Paulo ilustra a morte da vida anterior e o nascimento de uma nova vida em Cristo, conforme Romanos capítulo 6, a partir do versículo 4, nós vemos claramente que o batismo ele revela isso. A morte para a vida antiga, a vida pecaminosa, equivocada, errada, nas trevas, para uma nova vida com Cristo Jesus, o estilo de vida de Jesus. Então assim Deus estabelece um pacto pessoalmente, tanto comigo, que estou evangelizando, já tenho uma aliança, um pacto com Deus, como também leva outras pessoas a esse pacto de arrependimento, de fé, a esse novo convertido do Senhor Jesus. As consequências inevitáveis do evangelismo são o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Ou seja, o que vem sobre a pessoa depois do evangelismo? O perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Perdão dos pecados e dom do Espírito Santo. Quando alguém é atingido por esse evangelho transformador, seus pecados são lançados por Deus no fundo do mar, esquecidos e enterrados por ele no mar do esquecimento. E a pessoa ainda recebe o precioso presente de uma renovação completa pela entrada do Espírito Santo na sua vida, conforme Atos 2:38. Estes são os contornos do evangelismo, sua definição essencial, suas consequências garantidas pelo poder de Deus. Trata-se principalmente de uma mensagem sobre algo que Deus realizou nas nossas vidas, e não algo que nós fazemos ou decidimos sem Deus. Pelo contrário, é Deus movendo através de nós. Por isso, não se pode avaliar o evangelismo em termos de resultados e nem em termos de métodos humanos. Diz Stott, em 1982, página 39 e 40. Nem sempre sabemos o resultado. O reino de Deus é imensurável, é grandioso. Às vezes a gente acha que não teve resultado, mas de repente de uma sementinha Deus faz brotar uma floresta. Sempre ocorrerá evangelismo onde o evangelho for anunciado, o evangelho genuíno, autêntico, o simples evangelho de Jesus de Nazaré, conforme promete Atos 8:4, Atos 8:25, Atos 8:40 fala sobre isso. Nem sempre as boas notícias são bem recebidas, é claro, mas não é por isso que não houve evangelismo. Ou seja, nós cumprimos a nossa tarefa evangelizando as pessoas.
Mesmo que endureça o coração, Deus falou, Deus agiu, Deus moveu. O sentido bíblico de evangelizar não é somente ganhar almas, mas simplesmente anunciar as boas novas, desejando em Deus resultados positivos. E se a nossa motivação for em Deus, não seremos frustrados, amados. Também não é o método que determina se o evangelismo ocorreu ou não. É Deus quem opera em vós, tanto o querer quanto o realizar. Lembre-se disso. O anúncio que constitui esse evangelismo pode ser através da pregação, pode ser através de um teatro, uma dramatização, pode ser através da imprensa, dos escritos, de uma leitura, de um material, através das mídias eletrônicas, mídias sociais, ou simplesmente uma conversa informal de família ao redor da mesa com um amigo. Os métodos e técnicas são extraordinários, as formas, as ferramentas são grandiosas, mas é necessário distinguir o evangelismo do termo também missão, pois alguns trocam infelizmente esses dois termos e são conceitos diferentes que atribuem conotações diferentes que precisamos entender. Bom? Então a definição de missão não surge de um ministério ou de uma dimensão de ministério explicitamente identificado tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, porque há referências bíblicas ao evangelismo, e é preferível pensar em missão como teologicamente sinônimo ao evangelismo. Então, irmãos, lembre-se disso. Missão, a sua missão é pregar o evangelho. E evangelismo é abrir a boca e falar acerca da morte e da ressurreição de Jesus de Nazaré. Lembre-se disso. Seja um vocacionado, seja um chamado por Deus, seja um evangelista, seja um grande ganhador de almas, e Deus vai te usar poderosamente em nome de Jesus. Em tudo isso falamos, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8:37, que essa palavra permeie o seu coração e te capacite a ser aquilo que Deus sonha em você, a ser um grande ganhador de almas. Feliz é aquele que é um ganhador de almas. Feliz é aquele que prega, vive e todo o tempo semeia as boas novas de Jesus de Nazaré. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e louvado seja o nome de Deus. Amém.